toda hora é hora para você trabalhar na minha seara. O pagamento será proporcional ao seu merecimento, ao real valor do seu trabalho. A cada um, segundo as suas obras. Um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou os seus servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. A cada um de acordo com sua capacidade. E partiu. Imediatamente, o que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Da mesma maneira, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas aquele que recebera 1 só, tomou e foi abrir uma cova no chão. E enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar contas com eles. Chegando aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me confiaste 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com teu senhor. Chegando também o dos 2 talentos, disse: Senhor, tu me confiaste 2 talentos. Aqui estão outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com teu senhor. Por fim, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Assim, com medo, fui enterrar o teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. A isso respondeu-lhe o Senhor: Servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei, que ajunto onde não espalhei. Pois então devias depositar o meu dinheiro com os banqueiros e, ao voltar, eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Esta parábola mostra o trabalho a ser feito pelo homem para que os bens que estão sob sua guarda frutifiquem. Talento era uma moeda da época de Jesus e ele utilizou seu simbolismo para representar os valores morais. Os talentos são, portanto, os recursos que recebemos para usarmos na transformação de nós mesmos e na prática contínua da fraternidade. Nesta parábola, encontramos a figura do Senhor, que é Deus, e 3 servos, representando a humanidade. Eles recebem, segundo a capacidade de cada um, a incumbência importante de cuidar e multiplicar os talentos que seu Senhor deixou em suas mãos. Os 2 primeiros servos sabiam o que o Senhor esperava deles e foram previdentes, executando bem a sua tarefa, sendo recompensados por isso. Mas o terceiro servo, por preguiça, omissão, avareza ou ignorância, nada fez para multiplicar o valor que lhe foi confiado, sofrendo as consequências. Assim, cada um de nós, ao reencarnar, recebe inúmeros talentos, podendo ser materiais, como a riqueza, a saúde, a beleza, a posição social, ou talentos espirituais, como a inteligência, a mediunidade, etc. Pelo livre-arbítrio, podemos, entretanto, usá-los de acordo com a nossa vontade, aplicando para o bem ou para o mal. Mas a consequência do emprego que dermos a esses bens, determinará nosso estado futuro. Quando não empregamos esses recursos ou potencialidades em benefício de nosso semelhante, é como que se os enterrássemos. Dons preciosos que poderiam vir a beneficiar a muitos, mas ficam, neste caso, embaixo da terra. Se não multiplicarmos nossos talentos, eles nos serão tomados. Essa é a lei. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a, abriu nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre. Depois disso, arrendou a vinhateiros e partiu para o estrangeiro. Chegada a época da colheita, enviou seus servos aos vinhateiros, para receberem os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou de novo outros servos, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Por fim, enviou-lhes o seu filho, imaginando: respeitarão meu filho. Os vinhateiros, porém, vendo o filho, confabularam: este é o herdeiro. Vamos matá-lo e nos apoderar da herança. Agarrando-o, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem,
Quando vier o dono da vinha, que fará com estes vinhateiros? Nunca lestes nas Escrituras que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Pelo Senhor isso foi feito, e é maravilha aos nossos olhos. Por isso vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que o fará produzir seus frutos. Aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará esmagado. A vinha desta parábola era muito bem equipada. Deus é o proprietário dela, oferecendo aos homens, os lavradores arrendatários, todos os bens para fazê-la produzir, dando a eles os meios, o conhecimento de sua lei, de vigiarem e protegerem a propriedade. Esses vinhateiros simbolizam aqueles que têm como tarefa ensinar e praticar essa lei. São os sacerdotes e condutores das inúmeras religiões antigas ou atuais. Os frutos são as ações praticadas durante o arrendamento. Os primeiros servos, feridos, apedrejados e mortos, representam os profetas da antiguidade. Os servos que vieram depois e eram em maior número, são os que vieram na época de Jesus e que sofreram e foram exterminados por seguirem os ensinamentos do Mestre. E o filho do dono da vinha é o próprio Jesus. Os sacerdotes e os fariseus compreenderam que Jesus falava deles pelo seu comportamento hipócrita, por seus cultos exteriores. O povo judeu havia sido escolhido e preparado para receber o Messias, por serem monoteístas. E o Mestre avisou-os que o reino de Deus, que eles não haviam respeitado e compreendido, seria, por isso, entregue a outro povo, para que produzisse frutos. A palavra de Deus foi então pregada a outros povos. Através dos tempos, muitos tiveram a oportunidade de propagar a mensagem de Jesus, ajudando a fazer germinar o reino dos céus nos corações humanos. Mas não são poucos os que se perderam no orgulho, na vaidade, no apego às ilusões terrenas e não vivenciaram a moral do Evangelho. O Espiritismo veio então, a seu tempo, recordar e reviver os ensinamentos de Jesus, reacendendo o desejo de cultivar o sentimento de igualdade entre irmãos e a fraternidade entre os povos. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Pelo fruto se reconhece a árvore. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. As palavras de Jesus revelam a essência do verdadeiro cristianismo, que implica em constante aprendizado e também em ação prática e constante dos ensinamentos trazidos por ele. Assim, de nada adianta apenas dizer-se cristão. De nada adianta decorar o Evangelho. De nada adianta frequentar todos os cultos religiosos, se não houver renovação pessoal, fundamentadas nos preceitos ensinados pelo Mestre. Portanto, os verdadeiros cristãos são reconhecidos por suas obras. Nas grandes lições de Jesus há sempre uma ação positiva que devemos empreender. A fé sem obras é morta. Ser cristão é bem mais do que apenas crer em Deus, mas é, constantemente, fazer com que essa crença impulsione-nos a grandes passos, a grandes atos de amor, de benevolência, de caridade. Questão para refletir e responder. Na vida diária, como você está administrando os talentos que recebeu? Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro: há 3 anos que venho buscar frutos nesta figueira e não encontro. Corta-a, porque há de tornar a terra infrutífera. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano para que cave ao redor e coloque adubo. Depois, talvez, dê frutos. Caso contrário, tu a cortarás. Nesta parábola, o dono da propriedade é Deus. A vinha é a humanidade de quem o Pai espera pacientemente os frutos. A figueira estéril pode simbolizar, a princípio, a sociedade que Jesus encontrou em Jerusalém, uma árvore que não dava frutos e nem alimentava o povo faminto. Ampliando seu simbolismo, a figueira estéril representa todo aquele que é improdutivo. Representa as pessoas que aparentam ser boas, mas, na realidade, nada produzem de bom. Representa aquelas pessoas que têm a possibilidade de serem úteis, mas são inertes na prática do bem.
e por serem inúteis poderiam ser cortadas. No entanto, ainda assim, o dono da vinha irá lhes conceder oportunidade de receberem cuidados e adubo, para que tenham a chance de produzir frutos no futuro. Estes frutos podem ser representados por todo bom emprego das faculdades humanas que tragam benefício ao semelhante. Entre essas faculdades, destaca-se a mediunidade, que é um instrumento precioso para gerar bons frutos através da caridade. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. São como árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos. Mas se eles desviam de seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhes foi concedida, a colocam a serviço de coisas fúteis e prejudiciais. Em vez de frutos salutares, dão maus frutos. Então, assemelham-se à figueira estéril. Aproveitemos cada dia, para produzir bons frutos. Porque o reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Tornando a sair pela hora terceira, viu outros que estavam desocupados na praça, e disse-lhes: Ide também vos para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Eles foram. Tornando a sair pela hora sexta e pela hora nona, fez a mesma coisa. Saindo pela hora 10ª, encontrou outros que lá estavam e disse-lhes: Por que ficais aí o dia inteiro sem trabalhar? Responderam: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: Ide também vós para a vinha. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindos da hora 10ª, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas eles receberam 1 denário cada um também. Ao receber murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos fizeram 1 hora só, e tu os igualaste a nós que suportamos o peso do dia e o calor do sol. Ele, então, disse a um deles: Amigo, não fui injusto contigo. Não combinamos 1 denário. Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que a ti. Não tenho direito de fazer o que quero com o que é meu. Ou estás com ciúme porque sou bom? Eis como os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Nesta parábola, será que Jesus está incentivando a injustiça, a discórdia e valorizando a falta de ação? Não seria injustiça pagar o mesmo salário, tanto aos que trabalharam 12 horas, como aos que trabalharam 9, 6, 3 ou 1 hora? Transportando esta parábola para o campo da espiritualidade, teremos: a vinha é um campo de trabalho. O proprietário é Deus. Os trabalhadores somos nós que, nas mais variadas horas de nossa existência, somos convidados ao cultivo das virtudes e a cuidar com dedicação do que nos cabe realizar. Esta é uma parábola que, por seu rico simbolismo, nos traz diversos ensinamentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, encontraremos 2 interpretações. Vejamos. O trabalhador da última hora tem direito ao salário. Mas, para isso, é necessário que se tenha conservado, com boa vontade, a disposição do senhor que o devia empregar, e que o atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Portanto, não importa qual é a hora que o chamado é feito, mas, sim, a prontidão em atendê-lo. Nesse caso, mereceremos o salário integralmente. Também no Evangelho segundo o Espiritismo encontramos outra instrução acerca desta parábola. Últimos a chegar, os espíritas aproveitam o trabalho intelectual dos seus antecessores, porque o homem deve herdar do homem, e porque os trabalhos e seus resultados são coletivos. Na antiguidade, os trabalhadores daquela primeira hora precisavam de muito esforço, muitas horas de trabalho, na propagação das verdades espirituais, para, assim, obter o seu salário. Hoje, os trabalhadores da última hora, os espíritas, recebem, como herança, todo o resultado desse trabalho, mas têm o compromisso de levar adiante esse processo de construção para, também, deixar o legado às futuras gerações. Devem ser os colaboradores diretos do Mestre Jesus nesta fase de transição planetária para o mundo de regeneração. Questão para vocês: como podemos contribuir na seara do Mestre, como trabalhadores da última hora?